Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Assim está escrito na palavra do Senhor. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por mais uma vez, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Feche seus olhos por um instante e vamos orar. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, eis aqui a Tua palavra que foi lida. Senhor, eu lhe peço, fala com a Tua igreja de maneira poderosa nesta noite. Manifesta o Teu poder e a Tua glória em nosso meio. Abre o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glorifica ao nome e aplaude. Queridos, eu pretendo ser breve. Há duas verdades nesse texto e eu quero trabalhar sobre essas duas verdades. A primeira verdade que João diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele quem? Jesus Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros. E a segunda verdade que João afirma: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Um fato inegociável que temos é que Jesus Cristo morreu para que viéssemos a ser livres do domínio do pecado. Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 14. Assim, o pecado não deve ter mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isto é, vocês vivem numa nova era. Vocês vivem os resultados da morte de Jesus. E quais são os resultados da morte de Cristo? Os homens morreram em seus pecados, mas Jesus Cristo morreu assumindo os pecados. A humanidade morreu pela sua própria culpa, mas Cristo morreu assumindo toda a culpa. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida dele. Ele morreu para que fôssemos purificados dos nossos pecados e vivêssemos para a justiça, vivêssemos para Deus. Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas naquela cruz, vocês foram curados. Pelas feridas de Jesus é que nós somos purificados. Pelas feridas de Jesus é que nós somos sarados. Pelas feridas de Jesus é que nós somos libertos, santificados, temos livre acesso a Deus. Pelas feridas dele, andamos em santidade e passamos da condenação eterna para a vida eterna. Glória a Deus. Enquanto Cristo permanece em você e a palavra dele permanece em sua vida, isto te faz andar na luz, isto é, em santidade. Por isso, você é purificado, você se torna santo. E o que é ser santo? Ser santo não é ser fanático.
Ser santo não é colocar costume em cima da verdadeira doutrina da Bíblia. Ser santo não é se tornar um anjo. Ser santo não é ser extremamente espiritual, mas é viver como Cristo viveu nessa terra. A encarnação de Cristo em pele humana e a sua vitória sobre o pecado é a maior prova que nós não precisamos nos tornar anjos para vencer o pecado, mas como homem você pode vencer. Então, como que eu posso ter certeza de que eu ando na luz? Como que eu posso ter certeza de que eu sou purificado dos meus pecados? A prática de vida, o que eu vivo, o que eu decido praticar, vai revelar se eu estou andando na luz. As palavras que saem da minha boca vão revelar se eu estou andando no caminho da luz. Os desejos do meu coração e o que eu faço no secreto é revelado diante de Deus se eu estou andando na luz. Aquilo que eu decido praticar revela não só o caminho em que eu estou andando, mas também a luz que há em mim. E se eu tenho a luz do Espírito Santo habitando em mim, eu sou santificado, a minha carne é mortificada, eu sou purificado dos meus pecados, porque o Espírito Santo de Deus, que é santo, ele não pode habitar onde predomina o pecado, onde não há mudança de vida, onde há a prática constante do pecado, a iniquidade. É por isso que a Bíblia diz que ele nos purifica para que possamos ser habitação dele, para que possamos ser templo do Espírito de Deus. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. No capítulo 1, verso 9, João continua dizendo, portanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos limpar de toda impureza, nos limpar de toda injustiça. Então, glória a Deus, aleluia. como que eu posso ser purificado? Em primeiro lugar, a confissão de pecados. E em segundo, viver de acordo com a palavra. E eu digo isso, meus irmãos, minhas irmãs, com muito temor e tremor diante de Deus. Porque não basta apenas participar da campanha do suco de uva, representando a purificação com o sangue de Jesus, representando a cura e a libertação, se eu não pratico o que está escrito, se eu sou um crente de aparência e não um crente genuíno. Não adianta eu participar desta campanha se eu não vivo essa palavra, se eu não conheço essa palavra, se a minha vida não é uma vida de pecados confessados. Perceba o que João diz no capítulo 2, versículo de número 3. Sabemos que conhecemos a Ele, se obedecemos aos seus mandamentos, isto é, a sua palavra. Conhecemos de fato a Deus se obedecemos às Escrituras. E eu não posso obedecer, meu irmão, a alguém que eu não conheço. Eu não vou me manter santo se eu não conheço essa palavra. Eu não vou me manter puro e andar em santidade se eu não guardar os mandamentos que estão escritos neste livro. E eu não estou falando de um livro comum. Eu estou falando de prática de vida, palavra,
mandamento, Glória a escritura, a voz de Deus. Tem gente que não abre a palavra, não lê a palavra, não se santifica na palavra e vive acorrentado pelo domínio do pecado, mas não abre a palavra. João capítulo 8, verso 36. E conheça a verdade e conheça a palavra, porque a palavra é quem liberta. Certa vez, Lutero disse: a Bíblia é o único livro que fala no tom da voz de Deus. Então, aquilo que eu decido praticar, a palavra vai revelar quem eu sou e em quais caminhos eu estou andando. Aquilo que vai me orientar é a palavra. O que vai me dar sabedoria para agir diante de determinada situação é a palavra. O que me faz ser santo é a palavra. O que me purifica é o sangue de Jesus Cristo que está nessa palavra. É o seu sangue que nos purifica. Nós somos santificados. Glória a Deus. Preste atenção no que João diz no verso 6 do capítulo de número 1. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, isto é, que ando na luz, que tenho vida com Deus, que sou santo, mas eu ando na prática do pecado, mentimos e não praticamos a verdade, andamos em trevas e a sua palavra não permanece em nós. Eu só vou me manter santo se eu conhecer a palavra. Só vou andar no caminho da luz se eu conhecer essa palavra. Eu só vou ser purificado dos meus pecados se eu viver essa palavra e praticá-la. Pregador, e o que é praticar a palavra? Certa vez eu disse em uma pregação que praticar a palavra é ser um participante e não um telespectador que observa de longe, mas é viver aquilo que está escrito. Tiago escreve no capítulo 1, verso 22, seja um praticante da palavra e não apenas um ouvinte, porque é hipócrita aquele que prega o que não vive, mas também é hipócrita aquele que não está praticando o que está ouvindo durante o ensinamento da palavra. Se torna hipócrita aquele que não pratica o que lê nessa palavra. Certa vez, no capítulo 1 de Josué, Deus vira para Josué e diz assim para ele: Josué, não aparta a minha palavra da sua boca, palavra na boca. E então, Josué, medita nessa palavra de dia, mas também medita de noite, palavra na mente. E então, Josué, pratica o que nela está escrito, palavra nas obras. E manifestar a prática dessa palavra, seja na obediência, seja com boas obras, é manifestar a natureza do próprio Deus que habita em nós. Eu fico sem entender crente que diz que anda na luz, mas as suas obras é de alguém que está em trevas. Crente que diz que é santo, mas não vive a palavra, não pratica a palavra. Crente que diz andar na luz, mas não consegue olhar para o irmão que chateou ele. Crente que diz andar na luz, mas não consegue liberar perdão. Crente que diz que anda na luz, mas está guardando rancor no coração, ódio, este já está em trevas. Crente que diz andar na luz, mas da porta da igreja para fora, daquela porta para fora, ao final deste culto, está vivendo como um ímpio, é escravo da mentira, é escravo do adultério, é escravo da fofoca. Crente que não suporta viver sem gerar contenda. Sendo assim, o crente é conhecido pelas obras, o crente é conhecido pelos frutos e pela conduta de vida. Mas por quê? Porque é o meio que nós temos para externar a presença de Deus que está em nós.
O crente é conhecido por praticar a palavra. Tem gente que até parece que está andando na luz. Tem gente que está bonito por fora, mas não dá fruto de crente, não pratica as boas obras, não pratica a palavra, não vive a palavra, não se comporta como alguém que foi purificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu torno a dizer, não basta apenas participar da campanha do suco de uva, representando a purificação pelo sangue de Jesus. Se eu não tenho vida com Deus, de nada adianta. Tem que se entregar totalmente, tem que ser crente de verdade, tem que largar o pecado, tem que largar o adultério, tem que largar a fornicação, tem que largar a fofoca e o pecado, tem que se entregar de corpo, alma e espírito a Jesus, tem que andar no caminho da luz para ser purificado, isto é, em santidade. Tem crente que não se enquadra na realidade do versículo de número 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão de uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica do pecado, mas se enquadra na realidade do verso 6, afirma que está na luz, que tem comunhão com Deus, mas anda no pecado, este está em trevas. Os frutos e a sua conduta de vida são uma maneira de externar o que você tem do lado de dentro. Tem gente que tem cara de crente, fala igual crente, se veste igual crente, mas não vive igual crente, não anda no caminho da luz igual crente. Marcos escreve que certa vez, Jesus tendo fome, ele vê e ele vai ao encontro de uma figueira que estava muito bonita, aparentemente muito robusta, bonita. Mas quando ele vai ao encontro da figueira, ele percebe que ela não tem frutos. É uma figueira de aparência, mas não tem frutos. E quando ele vê que aquela figueira só tem aparência, mas não fruto, ele amaldiçoa aquela figueira. E mesmo assim, ele sendo Deus, ele já sabia que aquela figueira não teria fruto. Mesmo assim, ele vai ao encontro da figueira, ela tendo fruto ou não, Jesus ainda viria ao seu encontro. E eu vim nesta noite com um alerta de Deus para a sua vida. Você andando na luz ou não, Ele ainda vem para se encontrar com você, dando fruto ou não, Ele ainda vem, praticando essa palavra ou não, Ele ainda vem, vivendo em santidade ou não, Ele ainda vem, andando na luz ou não, Ele ainda vem. Aleluia. Está escrito, Mateus capítulo 24, verso 43, feliz aquele servo a quem quando o seu Senhor voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Perceba o que diz o verso 6. Se temos comunhão com Ele, que é luz, e andamos em trevas, vivemos uma vida dupla, vivemos uma vida de pecados não confessados, uma vida mascarada, uma vida sem a luz do Espírito Santo. Perceba o que Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 13. Não como Moisés fez, quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória de Deus desvanecer-se, sair. Glória a Deus, aleluia. Paulo está se referindo a quando Moisés sobe ao monte para orar. Ele fica 40 dias em oração, e quando ele desce do monte com as 2 tábuas da lei, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Porém, quando ele vai conversar com os israelitas, isto é, quando ele vai conversar com o povo,
a Bíblia diz que o povo começa a ficar com medo. E a Bíblia diz que ele coloca um véu por sua cabeça para estar diante do povo. Por que que ele coloca esse véu? Porque o brilho do seu rosto, as pessoas, a multidão, começaram a ficar com medo. Mas a Bíblia diz que esse brilho começa a sumir e Moisés continua com esse véu. Cadê o brilho, Moisés? Sumiu, mas coloca o véu. Cadê a presença, hein, Moisés? Sumiu, mas coloca o véu. Ei, cadê a alegria de estar na casa do Senhor? Sumiu, mas coloca o véu. Cadê a santidade? Já não tem mais, né, Moisés? Mas coloca o véu. Cadê a vida de oração? O jejum? Tu não era crente? Eu sou, mas coloca o véu. Cadê a presença de Deus, Moisés? Sumiu, mas coloca o véu. Mas Moisés, me fala, colocar esse véu para quê? Colocar o véu para parecer que tem uma vida dupla, uma vida de pecados não confessados. Gente que diz andar na luz, mas está com um véu, parece ser o que não é. João está dizendo: se temos comunhão com Ele que é luz, mas andamos em pecado, estamos em trevas, somos mentirosos. Dizemos que estamos na luz, que temos comunhão com Deus. Tem gente que coloca terno, gravata, veste a saia longa, mas anda em trevas. Vive na prática do pecado, vive uma vida fingida, já não tem mais a presença, diz que é crente, mas vive no pecado. No capítulo 2, versículo de número 6, João escreve: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quer ser limpo, quer ser purificado pelo sangue de Jesus, quer ser liberto, quer ser sarado. Aí vem Paulo, no mesmo capítulo, porém no verso 14 diz: porque este véu só pode ser removido por meio de Jesus Cristo. Só Ele tem poder para te purificar, só Ele tem poder para te libertar, só Ele tem poder para te santificar, só Ele tem poder para te lavar com o sangue dele e transformar a sua vida por inteiro. Só Ele tem poder para te lavar e te libertar das garras de Satanás. Enquanto Satanás te acusa, te oprime e te prende ao pecado, Jesus Cristo te liberta, te defende, te purifica e ainda escreve o seu nome no livro da vida. Perceba o que João escreve no capítulo 2, verso de número 1. Estas coisas vos escrevo. Que coisas? A palavra: para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é advogado, Jesus Cristo e o justo. E Satanás, acusador, derrotado e opressor. E Jesus te defende do acusador, te purifica do pecado, te livra do opressor e ainda te leva para o céu. Aleluia! Versículo de número 6, João escreve: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Não adianta falar, tem que viver. Porque tem gente que fala, mas não vive nada. Tem gente que fala, tem aparência, mas não vive a palavra. Se dissermos que temos comunhão com a luz, mas a nossa prática de vida diária mostra trevas, isto é, pecado, mentimos, não praticamos a verdade. É falar, viver e praticar. Perceba o que João escreve no verso de número 9.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é uma condição, se confessarmos. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, que Isaías tem uma experiência com Deus, e ele olha para cima, e ele vê os céus abertos, e a Bíblia diz que quando ele vê a glória de Deus, ele se vê perdido, ele diz: ai de mim, porque estou perdido, porque vi o Senhor. Ou seja, quem está com os olhos voltados para Deus, está confessando o pecado. Quem está com os olhos voltados para Deus, não está falando ai do pecado do irmão, mas está falando ai de mim. Quem está com os olhos voltados para Deus, não está falando ai do irmão, ai da irmã, ai do irmão ali, não. Está falando ai de mim, está confessando o pecado. A prática dessa palavra me faz andar na luz, mas só a confissão me purifica para que eu esteja na luz. A palavra me leva à luz, mas só a confissão é que me torna apto para que eu esteja na luz. O salmista escreve que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é esta palavra, é luz para o meu caminho, para a minha vida. A palavra me faz andar na luz, a palavra é a luz, mas só a confissão me torna apto e me purifica para que eu esteja na luz. A palavra é luz, mas a confissão me torna santo, purificado, para que eu ande neste caminho. A palavra ilumina o caminho em que eu devo seguir, e a purificação me torna apto. A confissão de pecados é o único meio que consegue conectar o pecador com o perdoador que está no céu, e então gerar comunhão com Deus. A nossa impureza com o puro que é Deus, o impuro com o puro, e então gerar comunhão com Deus. Por quê? Porque eu só tenho comunhão com quem eu tenho afinidade, e a purificação me torna íntimo de Deus e gera a afinidade com o Senhor. Só a purificação me torna santo como Deus é santo. E baseado nisso, a segunda verdade que João afirma nesse texto na qual nós lemos: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Durante toda a trajetória da Bíblia, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, há um tema central que conecta todos estes livros, que é o sangue de Cristo, sendo esse o assunto central da Bíblia. No Antigo Testamento, o sangue de Cristo, ele é antecipado, ele é simbolizado, figurado, mas a partir do Novo Testamento, o sangue de Cristo é humanizado, é encarnado. O sangue de Cristo é materializado. No capítulo 9, versículo de número 22, o escritor aos Hebreus escreve que não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. No Antigo Testamento, sacrifícios eram feitos, cordeiros eram imolados, o sangue era derramado, e a Bíblia diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer a expiação do pecado pelo povo com o sangue do cordeiro que era imolado. Tudo isso apontava para o sacrifício na cruz do Calvário de Jesus com o seu sangue. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata
ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos seus pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Percebam, os irmãos, que Pedro vai usar dois materiais, os dois metais mais preciosos que existiam naquela época e ainda hoje para o poder de compra. Os dois metais mais preciosos para a aquisição. E quando Pedro levanta essa questão, ele diz que Deus, ao comprar você, meu irmão, que Deus, ao comprar você, ao resgatar você, minha irmã, Ele não usou dos metais mais nobres, como a prata ou ouro, mas Ele comprou você com sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Ou seja, se nós estamos salvos, nós não estamos salvos porque tentamos comprar a nossa salvação com dinheiro, obras ou mérito. Eu posso ser salvo, eu sou alguma coisa. Não, ninguém aqui é nada, só Jesus Cristo que é dono de tudo e poderoso. Nós fomos resgatados, fomos comprados, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Preste atenção no que o apóstolo Paulo escreve. No capítulo 20, verso 28 de Atos, Paulo, que estava conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, na qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, você tem tanto valor para Deus, você é tão precioso para Deus, que quando Ele foi comprar você, Ele usou a moeda mais preciosa que poderia existir, o sangue do seu próprio Filho. E quando eu olho para a Escritura e eu vejo que não há remissão de pecado sem o derramamento de sangue, o sangue de touros e bodes, de cordeiros, não podem nos resgatar do pecado. Tudo isso aconteceu há vários séculos atrás e apontava para o sacrifício de Cristo, o sacrifício pelo sangue realizado na cruz do Calvário. Representa para a humanidade que Deus, sendo o próprio Deus, Ele não encontrou nenhuma outra maneira de nos salvar, de salvar a mim e de salvar você, a não ser pela morte do seu Filho. E é por isso que o Antigo Testamento nos mostra isso desde o início. Glória a Deus. No livro do Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 21, está escrito: quando Adão e Eva pecaram, tentaram se esconder de Deus, fizeram vestimentas de folhas, e então Deus vai sacrificar um animal e vai vesti-los de pele. Ali está o primeiro apontamento da expiação, pois eles não podiam ser vestidos sem que um inocente fosse morto por eles. Ao passar dos capítulos, podemos ver no capítulo 4, verso 4 de Gênesis, que Abel traz a Deus um sacrifício das primícias do rebanho, isto é, Abel mata um cordeiro do melhor do rebanho. E então a Bíblia diz que Deus aceitou o culto de Abel, porque o culto de Abel vem nessa mesma linha de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Vem na mesma linha de que o melhor, na primícia do rebanho, o melhor deve morrer. Ainda no Antigo Testamento, podemos ver no capítulo de número 12, verso de número 13 do Êxodo, o maior símbolo da Escritura sobre a redenção. A Bíblia diz que Deus ordena a Moisés
que vá naquela noite, uma noite como essa, e amolasse um cordeiro para cada família, e então passasse o sangue desse cordeiro no batente das portas, nos umbrais das portas, porque naquela noite o anjo da morte iria passar e iria matar todos os primogênitos do Egito. Mas quando o anjo olhasse e visse o sangue no batente das portas, iria passar direto, iria passar por cima e não aplicaria o juízo de Deus. É por isso que Satanás, ele vem até você, mas ele não pode te matar. É por isso que Satanás, ele vem até a sua casa, mas ele não pode destruir, porque quando ele olha, ele vê o sangue de Jesus na sua vida. Aí passa direto, Satanás, passa direto, Satanás, passa por cima, Satanás. Aqui você não entra, porque aqui tem o sangue de Jesus. Preste atenção no que o texto está dizendo. O texto não diz aonde eu ver o sofrimento do meu povo, porque todo mundo que está aqui sofre, mas não é isso que o texto diz. O texto não diz quando eu ver as virtudes do meu povo, o texto não diz. O texto não diz quando eu ver as obras do meu povo, o texto não diz. O texto não diz quando eu ver as religiosidades, ou seja, os cultos, isso aqui que estamos fazendo do meu povo. Não, é quando eu ver o sangue. Ou você é purificado pelo sangue, ou não há salvação para você. Ou você está debaixo do sangue, ou não há remissão de pecados para você. É o sangue que te redime, é o sangue que te purifica, é o sangue que te limpa. É por causa do sangue que o juízo não é aplicado na sua vida. É por causa do sangue, eita glória a Deus. É por causa do sangue que ele te livrou do inferno. É por causa do sangue que você ainda está vivo. É por causa do sangue que todos os dias você tem uma nova chance de ir para o céu. É por causa do sangue que você é purificado dos seus pecados. É por causa do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro escreve que é pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, o sangue do cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Mas historicamente não. No tempo cronológico, o cordeiro foi morto na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, quando Jesus foi preso, foi humilhado, foi julgado, foi maltratado, mas segundo a vontade de Deus, a sua morte e o seu sacrifício por nós já teria sido decidido antes mesmo da criação deste mundo. Aleluia. Perceba que o profeta Isaías diz, no capítulo 53, um dos textos mais esclarecedores para nós a respeito do sacrifício de Jesus. Podemos encontrar neste texto a figura de Jesus como o Cordeiro de Deus, que por vontade própria se entregou, e sendo ele também entregue pelo próprio Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele sendo santo, ele sendo puro, ele não tendo defeito, não tendo pecado, não tendo cometido nenhuma sequer transgressão, nele não havia culpa nenhuma, mas como um cordeiro, ele é levado para o matadouro e é morto. E esse sacrifício, ele não foi feito pelo homem, esse sacrifício não foi feito pelos judeus ou pelos romanos.
Ou ainda, há quem diga que o sacrifício e a morte de Jesus foi eu e você que matamos ele naquela cruz, mas não foi. Foi o próprio Pai, o próprio Deus que não poupou o seu filho, que entregou o seu filho por amor a nós. Isaías diz que foi do agrado do próprio Deus. Aleluia. Moê-lo, fazê-lo sofrer, esmagá-lo até a morte. Foi do agrado do próprio Deus. Não poupou o seu filho. A ira que era para mim e para você, ele despeja sobre o filho. O cordeiro morreu no seu lugar. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu a sua morte para te dar a vida dele. Houve uma troca da sua vida pela vida dele. Ele morreu para que você tenha a redenção. É por isso que a Bíblia diz que ele nos amou e enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance o dom, aleluia, da vida eterna. Glória a Deus. E a vida aqui não é quantidade de vida, porque a Bíblia, preste atenção, a Bíblia fala de dois tipos de vida. Ela fala da vida bios, um termo no grego que significa vida orgânica. Daí vem a palavra biologia, que é o estudo da vida na sua dimensão orgânica. Mas a Bíblia fala de outro tipo de vida, a vida zoei, que quer dizer no grego a vida que vem de Deus, a qualidade de vida, a intensidade da vida proveniente do próprio Deus. Então, quando Deus mandou seu filho para nos dar a sua vida, ele não veio para nos dar a vida bios, porque bios nós já tínhamos. Ele veio para nos dar zoei, a vida de Deus, que entra na nossa experiência pessoal, que entra na nossa vida por inteiro. E ao entrar em nossas vidas, a Bíblia diz que o nosso corpo se torna templo do Espírito de Deus que habita em nós. Então, preste atenção que Deus não somente nos abençoa, mas também Ele traz a presença e a vida dEle para dentro de nós. Quando Jesus ensina a oração modelo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. Então Deus fala da vinda, venha a nós o seu reino. Deus fala da vinda de um reino. Ele fala da vinda de uma nova vida a nós. E quando Jesus chega até nós, ele diz assim: se eu expulso os demônios, se eu curo os doentes, se eu faço milagres entre vocês, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. Então é o reino conosco. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel. Na profecia que foi dita, quer dizer Deus presente conosco. Mas note que é Deus conosco. Mas quando nós nos aprofundamos dentro do texto, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não está conosco, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus está em nós. Aleluia. Então não é mais Deus conosco, mas é Deus em nós. E se Jesus disse que Ele, o Pai e o Espírito Santo são um, não são três deuses, mas são um só Deus. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
consequentemente, se eu tenho o Espírito de Deus, eu também tenho a vida. Por isso que ele não veio nos dar a bios, que é a vida, mas ele veio nos dar zoei, que é a qualidade de vida. Sendo assim, a vida proveniente do próprio Deus. Ele morreu para que você tenha vida. Ele morreu para que você tenha a redenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. E este é, meus irmãos, minhas irmãs, o grande valor do sangue de Jesus. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida dele, para que por meio do seu sangue nós fôssemos purificados de todo pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa o pecado que você cometeu, não importa o tanto que você errou, não importa o que você fez no passado, não importa o que você faz no presente, se você se arrepender hoje, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você é limpo. Não importa o que Satanás sopra no teu ouvido pelas madrugadas, não importa o teu passado, porque Jesus não vai liberar o perdão para você. Ele já liberou, quando o seu sangue escorreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Sabe como é que o diabo quer te derrotar? Te acusando do seu passado. Olha o seu passado sujo. Olha tudo que você já fez. Você pecou demais. Tu não se levanta mais. Não tem mais jeito. Você não dá conta mais não. E aí tem gente que fica ouvindo essas pessoas e nem se perdoa, porque o diabo diz que caiu, que falhou. Tem pessoas que dizem isso e você não se perdoa, não toma posse do perdão que foi liberado na cruz do Calvário, da purificação que foi liberada por Jesus. Você não toma posse do perdão por inteiro. Mas sabe o que me alegra em meio a tudo isso? É que mesmo Satanás vindo todos os dias para te acusar do teu pecado, te acusar do seu passado, o que me alegra é que Jesus não vai te perdoar, mas ele já liberou perdão para você. E em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo tem poder para quebrar toda amarração de Satanás contra a sua vida, toda palavra contrária, toda investida de Satanás. Aleluia. Fique sobre os seus pés e eu encerro agora. Preste atenção, preste atenção. Em um sonho, Satanás apareceu para Lutero e aí ele chega diante de Lutero com um rolo na mão. E Lutero pergunta para Satanás: ei, o que é isso? E Satanás diz: são seus pecados, leia. Lutero abriu, leu todo o rolo, todos os pecados, e ele disse: é verdade, não tem outro rolo não, Satanás. E aí Satanás vai e ele busca um outro rolo, maior ainda, com todos os pecados de Lutero, e ele diz assim: é verdade, Satanás, tudo isso aqui eu cometi, tudo isso aqui eu fiz, Satanás, mas não tem outro rolo não. E Satanás diz assim: ei rapaz, olha o tamanho desses rolos, isso aqui são seus pecados, é por isso que você não pode pregar, é por isso que você é um perdedor, é por isso que você é um fracassado. Aí Lutero pega o rolo na mão de Satanás, vai lá no seu tinteiro e escreve de forma transversal: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. É pelo sangue, você é perdoado, você é perdoada, é pelo sangue de Jesus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor.